Quer amor, não sacrifício. Conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Reverendíssimo diácono, caros filhos, hoje o Senhor nos premia, nos dá este presente diante desta liturgia, nos mostrando este chamado, este convidar de Levi ou Mateus. E quando vemos a vocação de Levi ou a vocação de Mateus, diante dos evangelhos, temos diante de nós uma situação paradigmática para a nossa vida, porque vemos aquilo que Deus quer para nós, mas ao mesmo tempo vemos o modo como nós respondemos a Deus. Conseguimos tanto ver a Deus quanto a nós mesmos em o mesmo Evangelho. E esta liturgia, ela nos especifica isso diante de tudo aquilo que a cerca. Mas para isso é necessário que entendamos algumas coisas. Quem são os fariseus? Os fariseus, os mestres da lei, são aqueles que cuidam do templo, que se cercam da estrutura religiosa. Tem aqueles que são diretamente ligados ao sacerdócio, que cuidam dos sacrifícios, e tem aqueles que não são diretamente da tribo levítica, mas que se integram ali e incorporam e são então doutos diante do saber das Sagradas Escrituras. Por exemplo, São Paulo, ainda Saulo, era da tribo de Benjamim, não era da tribo de Levi, mas era doutor da lei. Já os saduceus são diretamente ligados ao sacrifício, estão ali no templo. Estes têm este grau de importância de conhecer as coisas, e deveriam ser eles que, conhecendo as Escrituras, explicavam, anunciavam e reconheciam os sinais para a vida do Salvador. Mas temos um outro grupo, talvez muito conhecido por dois personagens de modo particular hoje, Mateus, que é o grupo dos fariseus, dos publicanos. Os publicanos eram aqueles tidos como talvez os maiores pecadores para o povo, porque, em primeiro lugar, eram os traidores, se aliaram a quem dominava Israel, para deles tirar. Eram aqueles que cobravam os impostos, só que com isso enriqueciam, porque cobravam a mais. Então, além de tudo, eram tidos como ladrões. Eram a pior espécie, ninguém queria estar nem perto. Se alguém fosse parente, se envergonhava, nem dizia que era da família. É diante deste quadro que vemos hoje o que o Senhor quer para nós. E algo que é extremamente belo é entrar nessa cena. Infelizmente, o nosso grande erro é que a gente ouve as coisas, lê a Sagrada Escritura como um livro de história e simplesmente fica: que legal, está escrito aqui, beleza, fechou e vai embora. Vem na missa, escuta: tá bom, aconteceu naquela época, good. A gente não pode ler a Sagrada Escritura assim. Temos que, em primeiro lugar, entrar e saber que aquilo que é dito também é para nós. E como é que eu entro? Eu me uso de tudo aquilo que eu tenho: a minha imaginação, a minha memória, os meus estudos, e assim, com o meu conhecimento, eu me coloco nessa cena.
Imagina aquela cidade, clima um pouco desértico, sem muitas cores, a coletoria de impostos, como se fosse uma sala com grades, e ali chega Jesus. Já devia ter passado por ali algumas vezes, mas naquele dia específico, vai e olha e escolhe, e chama Mateus. O Papa Francisco, quando escolhe seu lema pontifício, escolhe de um comentário de São Beda a esse evangelho, quando no trecho então diz: miserando attico elegendo, olhou com misericórdia e o escolheu. Diz de modo mais completo São Beda: viu Jesus um publicano, e olhando para ele com misericórdia e escolhendo, disse-lhe: segue-me. Quando olhamos a profundidade daquilo que está aqui apresentado nos evangelhos, neste comentário, vemos o maior contexto de amor e misericórdia dado, porque nosso Senhor vai àquele que é tido como o mais vil e pior de todos, o publicano, e não olha para ele como os outros os olham. Imaginemos a raiva com que todo o povo ia ali, diante daquele homem, do seu povo ser cobrado por ele para outros. Nosso Senhor faz de modo diferente. Ele olha com amor e chama aquele que ali está para seguir a ele, para deixar aquela vida, para saber corresponder ao amor que lhe é dado. É extremamente forte e belo este chamado. E o que é mais impressionante é que nosso Senhor, Ele não faz só isso com Mateus, não faz só isso com Pedro, Tiago, João, com os demais discípulos. Nosso Senhor faz com todos. Quando ouvimos o Evangelho, vemos de modo bem claro o que o Senhor coloca: não vim para os justos, mas para os pecadores. Quem era o justo na Sagrada Escritura? De modo particular, o Antigo Testamento nos traz isso. Justo é o sinônimo de santo, é aquele que sabe corresponder inteiramente a Deus, é aquele que faz inteiramente a vontade do Senhor, é aquele que corresponde de modo mais pleno e firme. Quem pode se dizer justo diante de Deus? Ninguém. Logo no início da Santa Missa, reconhecemos que somos pecadores, miseráveis, doentes, necessitados. E somos. E aqui está o que é mais belo: nosso Senhor diz que veio para nós, para nos chamar, para nos fazer mudar, para sermos diferentes. Veio para Mateus, para Pedro, Tiago, João, para os fariseus, para todos, e chamou a cada um, e chamou olhando com amor. Nosso Senhor, quando nos olha com amor, com a sua misericórdia, e nos chama. E aqui esse diferencial está em saber o como se responde, porque só pode responder ao Senhor aquele que está aberto ao Senhor, aquele que se deixa tocar por Deus. Vemos? São Mateus se deixou tocar pelo Senhor e foi, largou tudo, porque estava aberto
entanto, os fariseus estavam fechados. Eles se sentiam os justos, os sabedores, os conhecedores, os bambambãs da vida. E não tinham nada. Talvez fossem os piores doentes, porque nem se ver como necessitados se viam. Achavam que conheciam muito, mas nem reconhecer a Deus, que era o dever deles, eles faziam. Se fecharam e não souberam corresponder. É fato, faziam muitas coisas, sim. Quantas horas talvez tenham se debruçado para estudar, para saber mais, para aprimorar as coisas, para descobrir cada palavra que tinha no Evangelho, no Evangelho não, né, mas na Sagrada Escritura, no Antigo Testamento, o conhecer de cor as coisas, as frases, cada passagem, quantidade de holocaustos, de sacrifícios que faziam. Mas entre tudo aquilo que eles faziam, eles só não fizeram uma coisa, a única que o Senhor nos pede, que amemos. Eles não sabiam amar, porque se soubessem, teriam reconhecido aquele que é o amor. Eles não souberam reconhecer e se deixar conduzir. E isso é o mais triste. Mas como dizia ao início, essa palavra, essa leitura, o Evangelho apresentado, não é só para os cristãos de outrora, não é só para aqueles daquele tempo. Como apresenta a carta aos Hebreus, a palavra de Deus é viva e eficaz, é para nós hoje. É isso que apresenta a segunda leitura ao seu final, é para nós. E o Senhor quer dizer para nós que Ele vem a nós, que Ele nos olha com misericórdia, que Ele nos escolhe e nos chama. O Senhor vem à nossa coletoria de impostos, à nossa situação de vida, na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa escola, os nossos amigos, nas nossas reuniões. O Senhor vem para nos chamar. A grande questão, talvez a ser respondida hoje, é: qual tem sido a nossa resposta? Qual é a nossa resposta para Deus? O mais triste é ver que por vezes a nossa resposta é não. Fazemos o Senhor seguir em frente e nos deixar para trás, porque nós dizemos não ao chamado dele. Dizemos não porque, não, estou muito cansado, não posso fazer isso, né? Ter que ir na missa de novo, dia de semana, já vou no domingo. Para que eu vou dia de semana? Não, tenho que descansar. Aí, não, é feriado. Não, tenho que descansar. Vou dormir mais, não posso. E aí você faz nada o dia inteiro, termina o dia, continua cansado. E aí você não só não se aproximou de Deus, não só não buscou rezar mais, não só não buscou descansar naquele que é o seu descanso, que é o Senhor, como além de tudo ainda está mais vazio. Não, esse dia eu não vou poder não, porque eu tenho que trabalhar. Eu tenho que trabalhar mais, porque eu quero comprar isso, cheguei na minha casa, eu quero mudar, eu quero fazer tal reforma, eu tenho que fazer não sei o quê, não, porque eu tenho que conseguir tal coisa, né? Porque assim, e aí você só pensa no seu umbigo. Você está trabalhando para você, para conseguir uma coisa que amanhã acabou. Tudo que é para esse mundo, amanhã acaba. E você não vai levar nada no caixão. É tudo perecível, passageiro, transitório. E se você não busca trabalhar
em Deus, trabalhar para Deus, colocando Deus e fazendo por Ele as coisas, seu trabalho não só é vão, como não consegue ir para além. Ah, não, padre, porque eu tenho que estudar, que eu tenho aquele curso, tenho aquele não sei o quê, eu estou na pós-graduação, eu estou na faculdade X, Y, não sei, eu faço isso, eu faço aquilo. Ah, que bom que você estuda. Você estuda aquilo que importa, ou meramente para ter um papel mal e porcamente rabiscado na parede, com um título que não interessa em nada. E a verdade, de fato, é aquilo que te salva, você deixa de lado. É muito fácil dizer, eu sou mestre em não sei o quê, sou doutor em não sei das quantas. Tá bom, mas o que isso leva a estar mais em Deus e buscar a verdade? Porque no final das contas, seu título você não vai levar para o caixão não também. É só uma porcaria de papel que vai ficar pendurado mal e porcamente na sua parede. E isso, se buscou conhecer de fato. Porque para passar para a hora da prova, fazer passar e tocar o barco, tem muitos que fazem. Às vezes nós continuamos dando não a Deus e perdemos. Só perdemos. Mas entre tudo, o pior dos casos é quando dizemos não a Deus, trocando Deus pelas coisas de Deus. Ah, não, porque tem a capela X, então tenho que fazer não sei o que, tenho que fazer não sei o que é lá. Não, porque tem a cantina, então. E aí você se envolve tanto com a cantina, mas não presta atenção na missa. Prefere a cantina, o trabalho, o não sei o que, a barraquinha, e não rezar. Se envolveu tanto com as coisas de Deus que esqueceu a Deus. No final das contas, você ganhou um grande e o maior título. Você é um fariseu moderno. Porque os fariseus eram assim. Se inteiravam de tantas coisas, mas esqueceram do essencial. E nosso Senhor é bem claro para eles. Hipócrita. Diz que busca Deus, mas só quer título. Só quer um crachá, só quer fazer o externo. Diz que está na igreja, mas não sabe amar, não quer rezar, só quer um cargo, um título, uma função. Recordo aquilo que o Senhor diz a São Mateus: segue-me. É para seguir a Deus, não para passar à frente dele. Até porque nosso Senhor é bem claro com São Pedro, quando ele passa à sua frente. Não, você não pode fazer isso, você não tem não sei o quê, tem que ser assim. Nosso Senhor fala talvez as palavras mais duras do Evangelho. Vai para trás, Satanás. Às vezes nós podemos estar sendo pedra de tropeço, não que edifica, porque queremos estar à frente do Senhor, fazer as nossas vontades e não seguir a Deus. Estamos meramente fingindo que somos da igreja, fingimos que estamos unidos, mas não temos unidade com Deus, com a igreja e com os pastores. Seguimos a nossa vontade. E diante disso, vemos um grande exemplo na segunda leitura: Abraão. É fato que quando a gente olha para a segunda leitura, a gente vê Abraão, diz a sua correspondência da fé. Mas até ali, Abraão teve que mudar. Abraão teve que aprender a obedecer e seguir. Só a gente olhar para o Gênesis.
Jesus diz: sai dos caldeus e vai para Caná. Ele chega em Caná e, está meio desértico aqui, está passando uma seca, vou resolver, vai para o Egito. Quem mandou para ir para o Egito? Não foi Deus. E quando ele chega no Egito, fez porrada, deu problema, porque não soube ouvir e obedecer, quis fazer por si próprio, só deu problema. E Deus tem que depois ir atrás e resolver, né? Porque ele por ele próprio não consegue resolver as porradas. Aí volta para o lamento e as pernas, vai lá, segue. Deus diz: vou te dar uma descendência numerosa. Vou resolver, já que Deus quer. Com a parte do eu vou te dar, você não entendeu, Abraão. É Deus, mas Abraão tenta resolver. O que acontece? Porrada. E aí tem Deus que chegar lá e resolver a situação de novo. Quando a gente vai à frente e esquece que nós devemos seguir, a gente só faz porrada. Imaginemos um padre que quer fazer as coisas por si próprio. É quase um padre acéfalo, não tem a cabeça, não tem o bispo, só vai fazer porrada. Vale cooperador do bispo. Se não coopera, vai dar ele, vai dar ruim, e o padre não vai conseguir resolver por ele próprio. Quando um membro de uma pastoral, não, eu vou fazendo e tal, sem falar com o coordenador, vai dar ruim. Não é ele que tem essa função, ele não sabe o que tem que fazer, vai dar ruim. E aí tem lá que o coordenador falar com o padre para tentar resolver a situação. Quando um coordenador de capela, de pastoral, quer ir à frente e sair decidindo as coisas sem o pároco, vai dar ruim. A autoridade não é sua. Você tem que aprender a seguir. E nem a solução você consegue, porque não é sua função aquela. O Senhor coloca bem claro: aprender a seguir. Porque só sabendo seguir, conheceremos a Deus. Só sabendo seguir, amaremos a Deus. Fazendo o que Ele faz, fazendo a vontade que Ele quer para nós. Vemos? A segunda leitura, aquilo que o Senhor coloca de modo evidente: parar de querer só fazer as coisas. O Senhor coloca bem claro: eu quero que você ame e conheça. Quem só faz é meu fariseu. Fica de lado. Nós somos chamados a mais do que só fazer. Somos chamados a entender quem nós somos. E nós somos chamados a ser mais. Somos chamados a ser amigos, a ser um com Cristo, a corresponder e a seguir a Ele. E mais uma vez, o exemplo de São Mateus é ele mesmo. No seu próprio Evangelho, São Mateus só aparece agora. Não fica aparecendo toda hora: olha, eu que escrevi, tá? Então tenho que me colocar em evidência. Não. O Senhor me chamou a seguir. Eu vou dizer o que Ele quer que eu diga. Eu vou fazer o que Ele quer que eu faça. Sabe, ser humilde. Mas entre todos os santos, a Virgem Maria é aquela que mais nos saculeja. Porque quando olhamos para a Virgem Maria, o que nós vemos? Diante do que ela fez, de modo prático, nada. Vendo com uma visão paroquial agora, nossa,
Ela não estava lá na sinagoga fazendo, acontecendo, mexendo. Diante do que vemos, nada. Mas quando a gente tem uma visão de fé, a gente vê que ela fez mais do que qualquer um. Porque ela fez o que Jesus mandou ela fazer. Ela soube melhor do que todos amar. Ela buscou mais do que todos conhecer e correspondeu à vontade de Deus. Eis o que devemos. Por isso, somos chamados a aprender com ela a ter este seguimento e esta correspondência para podermos fazer o que o Senhor quer que façamos e assim verdadeiramente aprender a amar. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo,